Começou mais um resumão de mercado aqui no canal do Guerreiro Investidor, o seu canal de investimentos e finanças. Hoje, sexta-feira, dia 16/5/2025, e olha, essa semana aconteceu muita coisa. Banco do Brasil reportou resultado de 7,4 bilhões, resultado inferior ao trimestre de 2024, uma queda de 20,7%. O mercado não gostou, com o ROI de 16,7%, e isso se deve muito ao fato de aquela nova regra do Banco Central de só poder colocar o resultado do que realmente cair em caixa. Então, reconhecer receita de juros de operações inadimplentes já não pode mais, e a inadimplência do setor agro, que é um setor bem forte na carteira do Banco do Brasil, também começou a subir, a aumentar, o que fez com que o Banco do Brasil tivesse que aumentar as provisões. Então, isso gerou uma queda de quase 13% nas ações, fechando aí a cotação nessa sexta-feira em torno de R$ 25,70. Uma queda bem considerável. Não sei, alguns enxergam uma oportunidade, outros perderam dinheiro. É aquilo, não tem almoço grátis. Cada um analisa o que vai fazer aí com as suas próprias ações. E essa semana, a comitiva do Brasil foi até a China visitar o presidente Xi Jinping. Nessa reunião, o Brasil reforçou os laços comerciais com a China. A China compra cerca de 28% de todas as exportações brasileiras, é o nosso maior parceiro comercial. E, segundo o Lula, essa visita pode arrecadar um investimento de 27 bilhões de dólares aqui no Brasil e mais uma linha de crédito de 10 bilhões de dólares para os países latino-americanos aqui do Mercosul. É uma parceria comercial muito importante. O presidente foi reforçar esses laços, mas tudo tem um lado bom, um lado ruim. Esse estreitamento dos laços comerciais com a China indica virar o navio para o lado oriental e menos para o lado ocidental. Lembrando que o equilíbrio da balança comercial gerando superávit pode fazer com que o dólar fique mais estável e, consequentemente, estabilize também a inflação. É um tipo de estratégia. E os lados negativos disso é depender muito do mercado chinês, que a qualquer momento pode ter uma queda e aí vai influenciar muito a economia brasileira. E também o fato de depender de commodities. Basicamente, essa transação entre Brasil e China está se dando por conta das commodities. O Brasil está se beneficiando nesse primeiro momento dessa relação comercial, exporta mais do que importa, mas são muitas commodities e aí o preço da commodity pode variar. Se o preço da commodity cair, essa balança pode ficar defasada, e também o desincentivo em outros tipos de comercialização, como por exemplo de mão de obra qualificada, né, de pesquisa, estudo e tecnologia, né? O Brasil sempre é visto como um exportador de matéria-prima, o que não é tão bom para a gente a longo prazo. E vamos ver o que se desenrola aí no futuro com relação a essa indicação ao mercado chinês, priorizando o mercado chinês como parceiro comercial. E vamos ver o que isso se desenrola aqui na economia. A questão dos investimentos em infraestrutura ferroviária não foi citado nessa reunião. E é isso, vamos aguardar para ver o que a gente vai ter de novidade aí mais para frente. Gripe aviária, o primeiro caso de gripe aviária foi visto aqui no Brasil, numa região do Rio Grande do Sul. Apesar de ser um caso regional, isso afeta a economia brasileira como um todo, porque o Brasil é um dos maiores exportadores de frango, responsável por 35% desse mercado no mundo. É um setor que emprega 500 mil pessoas, gira 10 bilhões ao longo do ano, e já sofreu um break das compras de frango da União Europeia e da China. Isso era uma questão contratual, tudo isso estava em contrato, e após 60 dias isso vai ser reavaliado pelo mercado chinês e o mercado europeu. É uma má notícia. O Ministério da Saúde
informou que os brasileiros podem continuar consumindo o frango, o ovo. Na verdade, é uma precaução do mercado chinês e europeu a nível de não ter contaminação da própria produção deles. Então, não quer dizer que aqui a chance de contaminação nossa é muito baixa, mas é basicamente não levar a gripe aviária para lá, não disseminar ela mais ainda. Então, é um prejuízo que se toma, é um mercado e um setor muito forte aqui nosso, é uma exportação muito forte e algumas empresas já sofrem com isso. Vamos aguardar para ver como que vai ficar os próximos episódios aí, na segunda reavaliação do setor de exportação de frango. A Rússia e a Ucrânia se encontram hoje para fazer uma reunião, um acordo de um cessar-fogo aí, um acordo de paz. O Volodymyr Zelensky se declara aberto a negociações e parece que a Rússia está tendo uma abertura aí. Na verdade, o que a Rússia mais quer é que anexar as regiões que já foram dominadas e também impedir que a Ucrânia entre para a OTAN. Essa reunião, apesar de ter tido a viagem do presidente Volodymyr Zelensky para lá, ela não teve a participação do presidente Volodymyr Zelensky pelo fato de não ter a participação do Putin e nem do Trump. Essa reunião acontece na Turquia, mas é uma reunião de abertura. Próximas reuniões irão acontecer e muito provavelmente vai ter uma reunião envolvendo a Ucrânia e os Estados Unidos e outra reunião envolvendo a Ucrânia e a Rússia. Vamos aguardar os próximos episódios aí para ver se realmente esse cessar-fogo, esse acordo de paz vai se manter por enquanto. E isso é bom para a economia como um todo, para que as coisas continuem andando. Uma guerra sempre atrapalha o preço do petróleo, uma guerra custa vidas e deixa todo o mercado mundial um pouco mais instável e incerto. Vamos lá para o nosso fechamento de mercado da semana. O dólar deu uma leve aumentada com relação à semana passada, fechando a 5,67. Os mercados reagiram aí, o Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq deram uma subida. O Dow Jones fechou a 42.596 pontos, S&P 500 5.947 pontos, Nasdaq 232 pontos. O mercado chinês, a bolsa de Xangai, fechou em 3.367 pontos. O ouro deu uma corrigida para baixo, fechando a R$ 581 a grama do ouro 24 quilates. O petróleo fechou a 64,71 dólares o barril. O Bitcoin deu uma corrigida para baixo, fechando a 103.860 dólares. O Ibovespa, os mercados brasileiros também deram uma reagida aí, o Ibovespa e o IFIX. O Ibovespa fechando a 138.909 pontos, IFIX 3.434 pontos. O IPCA deu uma leve aumentada aí, o acumulado dos últimos 12 meses, 5,53%, e a Selic se mantém a 14,75%, como a gente já viu. Pessoal, você que não tem tempo, que está aí ocupado com o seu trabalho, com a sua empresa, com seus afazeres, com seus projetos, não tem tempo de acompanhar o mercado, a gente vai fazer esse resumão aqui para você, o resumão dos principais acontecimentos da semana e como que está o mercado, o que subiu, o que caiu e todos os índices toda sexta-feira, ok? Obrigado, se inscreve no canal, deixa o seu like, curte, compartilha e deixa aqui o seu comentário para a gente ver o que você precisa, o que você tem de sugestão, a gente quer saber o que você sugere aqui para o nosso canal, isso é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho. Um abraço e tchau!